Olá, estou aqui com a Cláudia do Comitê Rio 2016 para falar sobre a jornada de treinamento. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Cláudia, você pode dar uma visão geral do que seria a jornada de treinamento? A gente tem um momento que a gente começa muito tempo antes para suportar o que a gente chama dos eventos testes, que são grandes campeonatos mundiais vindo para o Rio de Janeiro, já acontecendo aqui, para a gente testar a nossa capacidade de realizá-los, né, e evitar problemas futuros quando a gente estiver na época dos jogos de verdade, né, que a gente chama de Games Time. Então, a gente já começou desde junho de 15 a suportar esses eventos, fazendo capacitação de pessoas para atuarem nesses eventos, né? Mas quando a gente pensa realmente na hora dos jogos, né, no que a gente chama de treinamento de Games Time, a gente tem o que a gente planejou, que são os 5 pilares de treinamento. O primeiro pilar é o que a gente chama de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É o pilar onde a gente explica o que é jogo olímpico, quais são os seus valores, o que é jogo paralímpico, quais são os seus valores, né? O que tudo isso significa, por que eles existem, quais são os clientes do jogo. A gente os nomeia, são 8 clientes dos jogos, né? O segundo pilar de treinamento, ele é o pilar que é o de excelência em serviços. É um pilar muito importante porque a gente já nomeou os clientes no primeiro e a gente aqui vai falar das expectativas dos clientes, né? O que o atleta espera, o que o espectador espera, o que os nossos patrocinadores esperam, a família olímpica, todos esses são clientes dos jogos, né? Então, entendendo um pouquinho o que eles esperam, a gente vai poder bem atendê-los. A gente fala bastante de comunicação, fala do nosso slogan, né, de treinamento, os nossos que envolve 5 comportamentos principais, e fala fortemente da diversidade e inclusão, que é um tema muito importante para a gente. A gente vai ser anfitrião do mundo, então a gente tem que saber bem receber e entendendo que a gente vai estar recebendo aqui 206 nações, enfim, muita gente, com culturas diversas, né? Enfim. O nosso terceiro pilar é o pilar de liderança. Vamos ter aí aproximadamente uns 12 mil líderes, de 10 a 12 mil líderes. Grande parte desses líderes é composto dos funcionários que a gente tem hoje, trabalhando com a gente, que virarão líderes nas instalações esportivas e não esportivas, e também vamos ter voluntários que assumirão um papel de liderança, né? Existirão também os líderes dos contratados. Então, esse pilar, ele fala muito do que é liderança para os jogos, que esse líder tem que ser um líder exemplo, que esse líder vai lidar com muito voluntário, que o voluntário está ali esperando ser bem tratado, esperando contribuir, né? Esperando ter uma jornada bacana, né? Então, é uma liderança inspiradora que a gente precisa ter. O quarto pilar é o meu papel nos jogos. Aí a gente já fala da função, né, das áreas funcionais e da função das pessoas nos jogos, né? Aí a gente vai começar a nomear que áreas são essas, o que elas fazem, por que elas existem, quando elas operam. E depois de falar das áreas, a gente começa especificamente a nomear as funções e as tarefas ligadas a essas funções. E o quinto pilar é o pilar que a gente fala das instalações, é o local de trabalho dele, né? Quer dizer, ele executa uma função, mas ele executa essa função dentro de uma instalação esportiva ou não esportiva. Então, ele precisa conhecer essa instalação, né? Como é que ela funciona, como é que é toda a parte de segurança, como é que tem os mapas de entradas, saídas, enfim, os esportes que vão acontecer, o calendário que vai acontecer de competições naquela instalação esportiva. Então, esse é o quinto pilar, que a gente vai falar um pouquinho disso. A maioria deles vai seguir uma metodologia blended, mas em alguns momentos a gente optou, por exemplo, no Excelência em Serviços, ele vai ser só online. E esse último pilar, que é o meu local de trabalho, ele vai ser só presencial. Todos os outros a gente optou por fazer um pouco online e um pouco presencial, que é o que a gente acredita super. Muito obrigado. Olá, estou aqui com a Cláudia Vasques para falar sobre... Ei, falei o Vasques. Não, é para não falar o Vasques, só Cláudia.